Oi pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Patrícia Fidelis, sou psicóloga clínica e hoje eu quero falar com vocês sobre um tema bastante pertinente agora nessa época do ano, que é o estresse acumulativo, aquele estresse que vem do ano inteiro e que chega aqui por novembro, dezembro, a gente já está no nosso limite. É comum que muitas pessoas não consigam gerir suas emoções, até mesmo porque muitos de nós não fomos ensinados a fazer isso de uma forma coerente. E é por isso que quando chega agora o final do ano, muitas vezes acabamos perdendo a nossa estabilidade emocional. Ficamos mais ansiosos, mais estressados, ficamos com o pavio um pouquinho mais curto e muitas vezes acabamos nos isolando ou mesmo buscando fugas, como alimentação, excesso de bebida, dentre outras drogas que a gente tem aí ao nosso acesso. E é por isso que é importante que a gente debata sobre esse tema, principalmente trazendo estratégias para que você consiga passar por essa fase de uma forma mais leve, que não seja tão ruim, tão negativa e que você consiga, através disso, evoluir emocionalmente, desenvolver sua inteligência para que você possa aprender a abraçar os conflitos, lidar com eles, desenvolvê-los, ao invés de precisar lidar com isso sozinho ou muitas vezes acabar colocando essa responsabilidade sobre outra pessoa. E a primeira pauta é o planejamento. A gente precisa aqui colocar algumas circunstâncias que vão acontecer de uma forma inevitável na nossa vida. E aqui a gente pode trabalhar com calendário online, calendário físico, a gente pode trabalhar com planner. Tem algumas ferramentas, como por exemplo o Trello, que a gente consegue também estabelecer uma rotina que é muito aplicada e muito funcional. Podemos trabalhar também com notificações no nosso celular, para que a gente não esqueça, bloco de notas e assim por diante. Mas o planejamento, ele é fundamental. E como que a gente faz isso? O planejamento deve ser feito sempre no dia anterior, colocando em pauta as atividades do dia seguinte por ordem de relevância, ou seja, aquilo que é mais importante até que é menos importante. Se por algum acaso, ao meio do dia, surgir alguma demanda no qual você não estava esperando, aquelas demandas que ficaram lá para o final do dia, que não são tão importantes assim, podem virar prioridade do dia seguinte. É por isso que ter esse planejamento vai fazer com que você não saia por aí fazendo coisas que muitas vezes nem é tão necessário e priorize aquilo que realmente é importante, tanto no seu contexto pessoal quanto no seu contexto profissional. Isso vai caber para ambos os casos. Estabelecer aquilo que é relevante para você e aquilo que você precisa fazer e não aquilo que você acredita que é responsável. Vamos lá, tem uma diferença nisso, por quê? Vejo muitas pessoas que não conseguem esperar um tempo de outra pessoa fazer uma determinada função e sai fazendo tudo, mesmo aquilo que não é sua obrigação. Às vezes a pessoa acaba ficando muito ansiosa e buscando fazer as coisas de uma forma muito mais ágil do que talvez outra pessoa ao seu redor fizesse. E é por isso que elas acabam tomando a frente de funções que não são sua responsabilidade. Só que isso gera uma sobrecarga. Isso gera um sobrepeso. Você já está no final do ano, já está cansado, aconteceu uma imensidão de coisas ao longo do ano e aí agora que era para você estar um pouquinho mais relaxado, finalizando as atividades, você começa a se sentir pertencente da responsabilidade de outra pessoa. Então tenha cuidado quanto a isso. A terceira dica é para você praticar o autocuidado. Muitas pessoas esquecem que se elas não estiverem bem, elas não vão conseguir auxiliar outras pessoas, tampouco executar a sua rotina de uma maneira funcional. É por isso que você precisa tirar um momento do seu dia, nem que seja 10 ou 15 minutinhos, para cuidar de você mesmo. Pode ser tomando um chá, pode ser fazendo uma leitura de um livro que realmente vá te trazer algum tipo de evolução pessoal. Pode ser um banho um pouquinho mais demorado. A gente pode falar também de um skincare, uma hidratação no cabelo, um momento em que você para conversar com uma pessoa que você gosta, ir até uma cafeteria com algum amigo, com algum familiar. Tudo isso pode promover bem-estar e fazer com que você acabe cuidando de você e principalmente priorizando a sua saúde mental. Aqui a gente precisa dar um pouquinho de vazão, porque essa dica muitas pessoas não conseguem seguir e também não querem aceitar que precisam trabalhar nisso, que é o quesito de expectativas. Quantas vezes vocês acabaram colocando expectativa numa pessoa, numa situação, num lugar
e não era nada daquilo que você gostaria. Eu sei que é difícil a gente não gerar expectativa. Seria até hipocrisia da minha parte falar não crie expectativas, porque você sempre vai criar, o mínimo que seja. Mas é importante você entender que, se você criar expectativa, você precisa também entender o outro lado, que pode ser muito desagradável, se não for condizente com aquilo que você está esperando. Claro que criar uma pequena expectativa sabendo que pode não acontecer daquela forma é melhor do que você colocar toda a tua expectativa lá em cima e depois se frustrar e ficar extremamente chateado. E muitas vezes isso vai acontecer nas suas demandas. Você tem uma lista de coisas para fazer, muitas vezes não vai dar conta de finalizar tudo aquilo que é importante e você esperava ou comunicou a alguém que daria conta. E essa expectativa que você não colocou somente em você mesma, mas também informou outras pessoas, pode fazer com que você fique extremamente estressado. Então não coloque expectativas, nem tente resolver as coisas que realmente não tem como fazer tudo de uma vez. Você não tem como abraçar o mundo e resolver os problemas de todo mundo. Então é importante que você saiba se colocar no seu lugar, dar tempo ao tempo, gerar expectativas que sejam baixas e condizentes com a sua realidade e principalmente não esperar tanto das situações que você não pode controlar. Tem coisas que não cabe somente a você. Esse ponto, ele tem um carinho muito especial dentro do meu coração, que é celebrar as pequenas conquistas. A gente fica tão preso nas circunstâncias negativas que acometem no nosso dia a dia, que acabamos esquecendo que existem muitas coisas que são positivas também, coisas que são funcionais para o nosso bem-estar. Celebrar pequenas conquistas. Tem tantas coisas ruins que acontecem, mas você já parou para pensar nas coisas boas que estão acontecendo também? Talvez uma situação X não aconteceu do jeito que você gostaria, mas a situação Y te surpreendeu em níveis que você não imaginava. Então, ao invés de ficar focando somente naquele problema, por que você não foca, talvez, em pensar em coisas positivas e, quem sabe, até mesmo criar uma solução acerca daqueles pensamentos positivos que você criou ao sentir gratidão? Acho que pode te ajudar. E a última dica é conexão com outras pessoas. É importante que você não fique preso e isolado dentro da sua casa. Tem muitas pessoas que fazem isso e com o tempo isso vai fazendo com que você também acabe entrando numa tristeza profunda emocional, porque você está o tempo todo tentando fugir de problemas que muitas vezes nem são problemas. É uma coisa pequenininha assim que você criou um hemisfério enorme de situações. Então é como se fosse um Tamagotchi, sabe? Aquele bichinho virtual que uma coisinha muito pequenininha você vai alimentando, alimentando, alimentando e ela vai crescendo até chegar no momento que você não consegue nem entender mais o que está acontecendo. Mas agora uma coisa importante, você pode aplicar todas essas dicas que eu passei aqui para vocês e ficar um pouquinho menos estressado. Mas existem duas coisas que serão fundamentais para que você consiga acordar bem e descansado mentalmente. E essas coisas são extremamente fundamentais. A primeira delas é a atividade física. Não existe uma possibilidade de você se sentir calmo e relaxado se você não estiver praticando absolutamente nada, que seja 15 minutinhos por dia. O feito sempre será melhor do que o perfeito, mas você precisa liberar aqueles neurotransmissores que são responsáveis pelo nosso bem-estar. A endorfina, a adrenalina, a noradrenalina e tudo isso vai fazer com que você tenha mais foco, com que você se sinta melhor, com que você também esteja bem alinhadinho no seu dia a dia. O segundo ponto tem a ver com a alimentação. Aquilo que você ingere vai ser refletido no seu emocional. Sim, gente, se você comer um monte de comida gordurosa, se você estiver sempre se alimentando de uma forma negativa, é muito provável que você não vai estar bem emocionalmente. A gente reflete aquilo que a gente se alimenta. Então, muitas vezes você está ali comendo no café da manhã um bolo de chocolate, vai almoçar um pastel, café da tarde você vai lá e come uns biscoitinhos e à noite pede um cachorro quente. Tá, como assim? O que você está esperando se sentir bem acerca disso? Vai ficar pesada, vai ficar com um sentimento de cansaço, você vai ficar sem energia, você não vai conseguir focar. Então tudo acaba se tornando reflexo. A atividade física e alimentação é o básico do básico. Isso vai melhorar seu sono, vai melhorar também a sua disposição. Então você precisa estar alinhado ao básico para conseguir colocar as outras dicas em ação. E tudo isso é por você, não é para mim. Eu tenho certeza que se você fizer tudo direitinho, você vai conseguir ter um final de ano tranquilo, muito mais sereno e muito mais feliz do que possivelmente você estava planejando de início.
Então, se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários, eu vou adorar te ajudar. Eu também quero te pedir para se inscrever no canal, assim você pode me ajudar a crescer, levar esse conteúdo a outras pessoas que também precisam se conscientizar e se informar sobre, e também vai ajudar com que eu consiga continuar motivada para trazer vídeos aqui para vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.